Dá conta? Deus capacita, né? Amém. Pra cá. Já estou começando a ficar desconfiado que Deus gosta de desafiar os pastores de ovelha, né? Então, a primeira história, uma história que a maioria de vocês já conhecem, mas eu vou relembrar ela, a história do meu pai, né? Meu pai faleceu num acidente de carro, né? Onde eu estava presente, e o carro capotou, né? Meu pai foi lançado fora do carro e ele faleceu nos meus braços. Antes disso acontecer, ele fez uma cirurgia de transplante de coração. Muitos de vocês acompanharam essa história, né? E minha mãe está aqui para me relembrar de algumas coisas que foram milagres que Deus operou na vida do meu pai no momento da cirurgia, né? Depois da cirurgia, meu pai teve uma infecção muito grave e precisava de antibióticos muito fortes, né? Eram antibióticos muito caros, né, mãe? E não era fácil o acesso a esses antibióticos, né? Mas Deus foi providenciando, ele foi sendo curado, né? Os remédios fizeram efeito e ele se recuperou da infecção. Teve um momento que minha mãe precisou levar meu pai para o hospital de urgência. Eu não lembro qual que era a necessidade que ele tinha naquele momento. Mas quando ela desceu no prédio, precisava de um deslocamento. E não tinha ninguém na rua, na época não tinha Uber, né? E apareceu um táxi numa rua que não tinha ninguém, minha mãe conseguiu conversar, colocou meu pai nesse veículo e levou para o hospital. Não foi isso, mãe? Então, Deus foi operando milagres também ali durante aquele processo, porque não era a hora dele naquele momento, né? E logo em seguida, no processo de recuperação, nós fizemos um culto de ação de graça e a gente relatou todos esses momentos, esses eventos onde Deus foi trabalhando e dando libertação, cura, né? E milagres foram acontecendo. E pouco tempo depois aconteceu o acidente e meu pai veio a falecer, né? E aquele era o momento certo para ele. O chamado que Deus tinha para a vida dele era aquele momento, né? E ele faleceu no acidente. Vamos guardar essa história na caixinha. Essa semana eu estava na fazenda na terça-feira e um dos nossos funcionários estava fazendo um trabalho utilizando um trator como ferramenta e de alguma forma ele se prendeu a um equipamento. Não vou entrar muito em detalhes disso não, que é bem forte, né? Mas ele se machucou gravemente, o braço dele teve múltiplas fraturas, esmagamento de osso, dilaceração de musculatura, uma situação muito difícil. Eu estava na fazenda na hora e eu fui chamado. Quando eu cheguei, eu vi a cena então do Francisco, né, deitado no chão, e ela naquele momento me remeteu a aquele momento que eu passei lá atrás com meu pai na mesma situação. O Francisco nos meus braços, entre a vida e a morte, né? Ontem eu fui visitar o Eric lá numa feira que a gente está fazendo, né? E ele acabou relatando o mesmo sentimento, né? A gente não tinha conversado sobre isso, né? Mas a gente teve esse mesmo sentimento, né?
de ter voltado lá atrás naquele momento do acidente do nosso pai, né? Engraçado que toda a movimentação foi muito parecida, né? Tudo que aconteceu, né? Helicóptero envolvido, uma distância longa, né, até o socorro, as mensagens trocadas, cenas muito parecidas, né? E quando eu estava com o Francisco nos braços, então eu relembrei todo aquele momento, né, lá do meu pai lá atrás, e eu comecei a pedir a Deus que livrasse a vida do Francisco naquele momento, né? E a primeira coisa que eu fiz foi acionar o meu irmão. Meu irmão é piloto de helicóptero da Polícia Civil. Acionei ele para chamar o bombeiro, né? A primeira frase que eu falei assim: Eric, precisamos de um helicóptero aqui porque o Francisco se machucou o braço. Eu falei, machucou o braço. Ele, mas precisa de um helicóptero porque machucou o braço. Eu falei, não, ele está entre a vida e a morte. O braço dele, ele vai perder o braço, tenho certeza, pelo que eu vi na hora, né? E aí, prontamente, o Eric acionou o helicóptero do bombeiro. E primeiro ele falou com a equipe, que é a equipe que se prepara para fazer o socorro, né? E depois ele ligou para quem dá a ordem, fala assim, decola o helicóptero, né? Porque na hora que a ordem para quem manda fazer o helicóptero decolar, ele manda a instrução para a equipe se preparar, né? Então ele fez o inverso para acelerar o processo. Aí, quando ele falou então com a autoridade que mandava o helicóptero decolar, ele falou assim, eu vou preparar a equipe. Ele, não, a equipe já está preparada, só preciso dar ordem para decolar. Então, assim foi muito rápido esse processo. A equipe se deslocou até o local. Logo em seguida eu liguei para minha esposa, para Mariana, para explicar tudo, né? E também veio a mesma sensação lá atrás, né? Do meu pai também, aquelas mensagens muito emocionantes, muita adrenalina, muita emoção ali, sem a gente conseguir explicar realmente o que estava acontecendo. E a Mariana ligou para um amigo dela, o Dr. Renato, ele é chefe da traumatologia do Hospital de Bases. Quando ele atendeu e a Mari tentou explicar a situação, ele falou assim, eu já sei, é uma possível amputação de membro superior. E nós já estamos preparados aqui para receber ele. E a Mari já estava chorando, né? E o impressionante, né? Quando a Mari falou com o Dr. Renato, o Dr. Renato falou, na ortopedia, a ortopedia hoje está tranquila, tem sala cirúrgica e tem médico cirurgião disponível, com todos os insumos. Você já ouviu falar nisso no hospital de base? Ortopedia com sala disponível, com cirurgião disponível e sem falta de insumo, é um milagre, né? E o Dr. Renato falou, Mari, pode ficar tranquilo que a gente já preparou a sala está pronta para receber o Francisco, com os cirurgiões e todo o equipamento. E ele até brincou com ela, falou assim, Mari, você nem vai acreditar, aqui está tranquilo, está tudo separado, pode chegar. E aí o Francisco, então, chegou no hospital, aí foi prontamente atendido e direcionado para a mesa de cirurgia, né? A cirurgia dele demorou mais ou menos umas 7, 8 horas, né? Muito complexa, com vários detalhes, né? E o impressionante foi que 15 minutos depois que o Francisco entrou na sala de cirurgia, o Dr. Renato ligou para a Mariana novamente e falou assim, Mariana, você não vai acreditar. Depois que o Francisco entrou na sala de cirurgia, 15 minutos depois chegaram 3 emergências da ortopedia e a gente teve que fechar a ortopedia.
Se ele tivesse chegado 15 minutos depois, não ia ter espaço para ele ser operado imediatamente. Ele ia ter que esperar o final da última cirurgia. Mais um milagre, né? Então, só fazendo essa relação de milagres, vamos lá, né? O primeiro milagre é eu estar lá na fazenda, no momento da cirurgia, no momento do acidente, né? Eles começaram a fazer essa atividade com essa máquina na segunda-feira, testando, fazendo, recolheram algumas telas lá, que era o serviço que tinha que ser feito, mandaram um vídeo para a gente e a gente falou assim, nossa, sensacional, que ideia maravilhosa, vocês top, né? E demos força para eles, né? Podia ter acontecido na segunda-feira esse acidente e eu não estava na fazenda, né? Mas aconteceu na terça, eu estava lá, o helicóptero estava disponível, o Eric acionou a equipe. Depois do acidente que aconteceu 11 horas, mais ou menos, 11h20, o helicóptero estava pousando na região para poder receber o Francisco, né? Assim que o bombeiro desceu do helicóptero e foi fazer os primeiros socorros no Francisco, ele fez o teste do dedo, onde ele vê se a circulação do sangue está ocorrendo no membro, né? Então ele aperta o dedo, solta e a pele reage a esse movimento, né? Quando ele fez isso, não houve reação nenhuma, né? Então o médico resolveu colocar as fraturas de volta no lugar, né? Do braço, do pulso e do cotovelo. E ele fez esse procedimento sem anestesia, sem nada, né? Mas na hora que ele fez isso, ele voltou a fazer o teste, o sangue voltou a circular no membro do Francisco, né? E quando ele saiu, ele já falou para mim assim, ó, tem grande chance, porque a circulação do sangue voltou no braço dele todo. Mas é um caso muito complexo. E botaram eles no helicóptero e ele foi lá. Fez a cirurgia, saiu da cirurgia, botou placa, né? Placa no braço, no pulso, no cotovelo, né? E a última imagem do Francisco aí. E o que eu queria... a relação que eu gostaria de fazer da história do Francisco, né, com a história do meu pai, é que a vontade de Deus é soberana na nossa vida, né? Então, duas situações com desfechos diferentes, né? Mas acreditar que Deus está sempre no controle de todas as coisas, né? Mesmo na morte ou mesmo na vida, né? Porque o momento de Deus, que Deus chamou meu pai para a glória, era um momento que tinha que ser, né? Ele permitiu que meu pai permanecesse um pouco mais de tempo durante aquele processo todo da cirurgia, era porque tinha um motivo. Eu tenho ele muito claro dentro do meu coração, né? Qual que foi, né? Mas foi permissão de Deus para que ele pudesse passar mais um pouquinho de tempo com a gente, né? No caso do Francisco, Deus colocou vários milagres acontecendo em vários momentos, várias pessoas, né? Anjos de Deus mesmo naquele momento, para que a vida dele fosse salva naquele momento e ele, inclusive, não perdesse o membro. Ele tem um prognóstico desfavorável em relação à movimentação do braço, né? Como é que vai ficar tudo isso, né? Mas eu vou falar uma coisa. Eu não. O Espírito Santo de Deus fala no meu coração de que esse braço dele vai ficar bom. Fala que ele ainda vai levantar esse braço para o céu, para ele reconhecer
os milagres que Deus fez na vida dele. E ele poder testemunhar desse acontecimento para várias pessoas. E vai ser uma história que vai transformar a vida de pessoas. Engraçado que eu perdi um pouquinho a noção de tempo, mas um dia, na semana depois do acidente, ali 1 ou 2 dias depois, o Rodrigo me mandou uma mensagem no grupo nosso da Ercoara, que veio da esposa do Francisco, falando que ele tinha passado a noite inteira chorando, né? E que ele estava muito triste, muito abatido, passou a manhã inteira chorando, que ela estava muito preocupada com ele. E aí eu liguei para o pastor e pedi para o pastor ir lá fazer uma visita para o Francisco, né? Aí o pastor prontamente respondeu, mas ele tinha um compromisso e naquele dia ele não poderia ir. Ele acabou indo ontem, né, pastor? Foi quando ele tirou a foto lá com o Francisco, né? E eu fiquei com aquilo no coração e logo em seguida eu cheguei na fazenda. As atividades da fazenda estão muito concentradas agora, porque a presença do Francisco lá é muito importante para fazer a execução do trabalho com o vinhedo, né? O trabalho no campo. E eu confiava nele nessas atividades, né? Quando aconteceu o acidente, eu percebi que eu ia ter que assumir mais atividade do que eu estava executando naquele momento. Então, eu já chegava na fazenda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que organizar isso. Aí recebe uma ligação porque tem gente chegando para visitar e eu tenho que atender a pessoa que tem que visitar, mas estava em cima do trator. Então, uma confusão muito grande, né? E na transição de uma atividade dessa para outra, ali quando eu estava passando pelo gramado, eu senti a voz do Espírito Santo de novo. Falou assim: liga para o Francisco. Aí eu parei tudo e mandei uma mensagem para o Francisco. E a mensagem que veio no meu coração foi essa que eu falei para vocês. Francisco, esse braço seu vai surpreender os médicos em relação ao tratamento. Você vai levantar esse braço para os céus um dia e ele vai ser testemunha do milagre de Deus na sua vida. E falei outras coisas mais, que eu não vou lembrar agora, mas quando foi umas 4 horas da tarde, eu voltei para Brasília e a esposa do Francisco pediu para eu trazer algumas roupas a mais para ela, e eu fui para o hospital de base, levei essa mochila com as coisas da Keila, e quando ela recebeu, ela falou para mim: Bebeto, depois que você mandou aquela mensagem para o Francisco, ele mudou, ele virou outra pessoa. Não vou falar, ele mudou da água para o vinho, né? Que aí já fica até uma propaganda aqui, né? Mas que ele mudou o humor dele, ele está mais feliz, está tranquilo e tudo. E eu falei, quando o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração, responde o que ele te pede, porque esse mundo espiritual, ele é muito presente na nossa vida e às vezes a gente tem dificuldade de enxergar ele e da gente interagir com ele. E ele está presente todos os dias, a gente precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus na nossa vida, em tudo que a gente faz. Também não vou me lembrar do dia também, mas algum momento ali no meio da semana, eu falei assim, eu preciso mandar uma mensagem para o Vanieri, que é um amigo meu, né? Que está passando também por um momento muito difícil, mas esse é outro capítulo também de uma história que eu vou voltar aqui algum dia para contar ela para todos vocês, né? Eu falei assim, eu preciso falar com o Vanieri, contar essa história, porque
A experiência que ele tem passado com a esposa dele é uma experiência muito profunda de cura. E ele tem me ajudado muito a enxergar esse mundo espiritual de uma forma mais concreta, né? E então pensei nisso, mas não agi também. Fui deixar meus filhos no Mackenzie. Sempre essa é uma tarefa minha, né? Eu levo os meninos e depois vou para a fazenda. Quando eu estacionei meu carro lá, deixei os meninos, eu saí, aí dei a volta no estacionamento e falei assim, vou responder umas mensagens no celular. Parei o carro. Aí parei o carro, não deu 2 minutos, um carro parou do meu lado e buzinou. Quem era? É Deus colocando as pessoas certas nas horas certas, e isso é mundo espiritual. É mundo espiritual. E o Vanieri abriu o vidro assim, eu falei, eu precisava falar com você. Aí quando eu entrei no Mackenzie, eu já sabia. Eu já sabia que você precisava falar comigo. Nós paramos o carro, desceu, nós conversamos. Aí houve aquele momento de emoção muito grande, fizemos uma oração ali. Conversamos sobre esses assuntos, né? E graças a Deus, com muitas palavras de consolo, mas também de exortação, né? Principalmente essa questão da gente estar sempre preparado para tentar enxergar com os olhos do Espírito cada situação que acontece na nossa vida, né? A gente pede que os irmãos continuem orando. A Igreja da Graça está fazendo um papel muito importante em todo esse processo, tanto para a vida da Ercoara, né, para a vida da nossa família, e como da vida do próprio Francisco, como ele relatou, né? Eu ainda não tive tempo de sentar com o Francisco para conversar ainda, né? Mas a gente vai trocando mensagens praticamente todos os dias, né? O pastor teve lá junto com ele, teve uma experiência também com o Francisco, com o testemunho dele, né? Deus tem colocado algumas pessoas ali no próprio hospital que estava perto dele, na mesma sala que ele está se recuperando, né? Um deles teve a perna amputada, estava do lado do Francisco, né? E esse rapaz falava para o Francisco, cara, você está com o seu braço aí, isso vai dar tudo certo. Eu perdi a perna, mas estou com a vida aqui, né? Estou feliz porque eu vou sair daqui com vida. A vida é a coisa mais importante para a gente. E isso é o Espírito Santo de Deus colocando as pessoas para falar isso e levantar a nossa moral, né? Então, eu queria deixar uma palavra de agradecimento pelas orações dos irmãos, pelo acompanhamento que tem feito de toda essa história e suporte, né? E como eu disse, Deus coloca no meu coração, e esse foi um pedido que eu fiz ali atrás, antes de eu vir até aqui, que as palavras que saíssem da minha boca não fossem fruto da emoção, mas da voz do Espírito Santo de Deus. Então, eu queria agradecer muito à Igreja da Graça pelo suporte e pelas orações. Obrigado. Amém, irmãos? Amém? Eu ainda preciso pregar? O Bebeto mencionou que eu não pude ir no dia que ele me falou, olha, ele está em muita depressão, mas enfim, eu não consegui ir naquele dia, tinha alguma atividade. Pastor, ele vive muitos momentos difíceis. Já uma ocasião eu fiz um casamento, um sepultamento num sábado
às 10 horas da manhã no Gama, depois eu fui para o plano piloto para fazer um casamento, mesmo dia. As emoções são muito presentes. E eu, de alguma forma, dou graças a Deus que eu não consegui ir naquele dia, porque o Francisco que eu encontrei ontem era alegre quando ele me viu, né? Mas eu achei interessante, porque quando eu olhei, ele não estava triste, ele não estava deprimido, ele estava sorrindo. E há duas coisas que ele disse que me marcaram muito. E a primeira foi quando ele disse que Deus colocou a família Arcoara, todos vocês, na vida dele. Então ele deu essa palavra de gratidão a vocês. Queria transmitir para todos vocês, família, aquilo que o Francisco me disse. E houve uma segunda coisa que ele me disse que me marcou profundamente. Sabe, às vezes a gente está tão insatisfeito com com aquilo que nós temos, né? A gente está sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E este homem bota de novo a foto dele aí, com esse braço que ele quase perde, né? Enfim, o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe, mas a gente crê que Deus já está trabalhando e vai abençoar. E ele me disse algo que a gente chorou junto lá, né? Um tempão, a visita virou um lago de choro. E ele disse algo para mim que me marcou muito. Ele disse: pastor, eu não preciso de nada na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso. Tenho tudo o que eu preciso. Tenho um trabalho, tenho uma família, né? Eu tenho a minha casa, mora lá em Marajó. É uma pessoa simples, né? Uma pessoa simples. E ele disse: eu tenho tudo que eu preciso. Não preciso de mais nada, pastor. Isso me marcou muito, porque muitas vezes a gente está tão insatisfeito, não é, gente? Tão insatisfeito. Quero mais, quero mais, quero mais. E esse homem, na sua simplicidade, disse isso.